Olá pessoal, nesse quadro de estreia de conversa de consultório eu tenho muito prazer em trazer para aqui o professor Rivando Rodrigues, professor de psiquiatria da Universidade Federal da Paraíba, preceptor de psiquiatria da residência médica e do internato, e é com muito prazer que recebemos ele hoje aqui para falar de saúde mental, especificamente para aquele paciente obeso, para aquele paciente que está na trajetória da cirurgia bariátrica. Todos nós sabemos o quanto é importante a saúde mental no contexto da indicação da cirurgia bariátrica, no contexto do pós-operatório da cirurgia bariátrica, no resultado, no controle de peso. Nada melhor do que um especialista nessa área para estar conversando conosco e estar tirando as minhas dúvidas, as suas dúvidas. Eu espero que você participe e deixe depois um comentário, deixe suas dúvidas para que a gente possa em outro momento estar respondendo. Qual a importância da psiquiatria nesse contexto, nessa trajetória do paciente à cirurgia bariátrica, aos resultados positivos da cirurgia bariátrica? Como é que o senhor lida com isso aí no seu dia a dia do seu consultório? Você sabe muito bem que nós já discutimos, inclusive, pessoalmente, eu e você, sobre a importância da cirurgia bariátrica. E eu muito mais hoje indico aos pacientes a cirurgia bariátrica, desde que esses pacientes eles façam um acompanhamento psiquiátrico e um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que esses pacientes vão continuar muitas vezes com as compulsões. E se a gente faz esse acompanhamento, a gente dá uma integridade na saúde do paciente. E essa integridade se dá pelo conjunto de uma terapia, de um contexto entre o cirurgião, o psiquiatra e o psicólogo. Quer dizer, tem que ser uma equipe que possa discutir toda essa demanda que o paciente tem. Por que a gente precisa, por que é tão importante num pré-operatório de cirurgia bariátrica esse acompanhamento da saúde mental? Se discutia muito antigamente a questão de se fazer bariátrica e o uso de substância e de álcool, que eram compulsões que esses pacientes tinham depois da bariátrica. Por quê? Esses pacientes faziam a bariátrica e não tinham acompanhamento. Não tinham acompanhamento nem do psiquiatra, nem do psicólogo. Hoje já, com essa demanda e com essa facilidade de se discutir, de se conversar com o cirurgião, a gente pode não só indicar a cirurgia bariátrica, mas fazer um acompanhamento por um tempo sustentável, para que esse paciente tenha segurança, segurança na cirurgia e segurança nesse acompanhamento. É fundamental a cirurgia bariátrica, desde que esse paciente tenha todo um acompanhamento do psiquiatra e do psicólogo. A terapia, nesse caso, a terapia que eu indico é a terapia cognitivo-comportamental, porque tem demandas, tem técnicas que vão sustentar e arregimentar esses pacientes para que se sustentem em relação ao seu peso. Perfeito. E muito nós escutamos no consultório pacientes que chegam com asseio da cirurgia bariátrica, porém usam várias medicações psiquiátricas, já vem em acompanhamento com alguns psiquiatras e psicólogos, e sempre há o questionamento se dá para fazer a cirurgia bariátrica, mesmo fazendo acompanhamento psiquiátrico, mesmo fazendo tratamento psiquiátrico. Pode fazer, e qual o melhor momento? Tem algumas medicações que realmente a gente tem que fazer a retirada. Por exemplo, medicamentos como a paroxetina, medicamentos como a mirtazapina, medicamentos como antipsicóticos atípicos que aumentam o peso do paciente. Aí a gente tem que fazer estratégias para que esses pacientes façam a bariátrica, mas que também não continuem a aumentar o peso. Pacientes que têm uma depressão, aí nesse caso a gente tem que demandar, tem que fazer uma outra medicação para que esse peso não seja sustentado pela medicação. Então são estratégias que tem que haver uma boa afinidade entre o cirurgião e o psiquiatra, para que ele possa discutir essas demandas e quem saia, de certa forma, satisfeito é o nosso paciente. No contexto de uma equipe multidisciplinar, o papel do psiquiatra, o papel do psicólogo, o papel do cirurgião, na verdade, o centro dessa equipe é o paciente.
e não o centro da equipe é o cirurgião. Na verdade, pelo próprio nome fala, né, é um grupo de pessoas que vai estar com um propósito único de impactar na vida daquele paciente que tem um transtorno da obesidade. Só que você está dizendo assim, por exemplo, quantos pacientes com hipertensão, com diabetes, né, com aumento de peso, e que isso gerava patologias como depressão, isso gerava patologias como ansiedade, e que nós conversamos junto, né, e indicamos a cirurgia bariátrica. Esses pacientes hoje estão fazendo live, estão sorrindo, estão saindo aí de uma forma tranquila, né, mostrando que a cirurgia bariátrica, sendo indicada de forma tranquila, sendo indicada de forma sustentada, ela pode trazer grandes benefícios para o paciente. E é isso que a gente deseja para o nosso paciente. Isso é o que deseja para que as pessoas possam ter uma vida mais saudável. E dentro desse contexto, eu queria acrescentar o papel do acompanhamento e do cuidado com os transtornos alimentares, né? Quanto desses pacientes com desordens psiquiátricas têm transtornos alimentares que vão ser melhor cuidados, melhor administrados com a perda de peso. Então, muitos se tentam de uma forma ostensiva tratar os transtornos alimentares, mas hoje sabemos que a perda de peso e a associação com outras atividades, como a atividade física, é muito importante nesse contexto do cuidado com a saúde mental. Pacientes que tenham, por exemplo, um transtorno de compulsão alimentar periódico, né? Esses pacientes precisam de um acompanhamento psicológico, né? Por um tempo, por um grande tempo, né? Para que eles possam melhorar desse transtorno, e aí a gente poder indicar uma cirurgia para esse paciente, para que ele possa realmente ter uma condição de sua vida diferenciada. Como última pergunta, queria fazer um questionamento bem frequente na nossa prática, né? Os pacientes e os familiares sempre perguntam: será se depois da cirurgia o paciente não vai trocar de compulsão? Era um paciente que comia muito doce, que comia muita quantidade, e agora ele tem compulsão por bebida, né? Uma compulsão por bebida alcoólica, ou por refrigerante, ou por sexo. Existe isso? Como controlar? Como é que você vê isso na sua prática do seu dia a dia? Como eu te falei, era muito discutido na literatura essa questão de fazer a cirurgia bariátrica e o paciente ter uma outra compulsão, desde que esse paciente não tenha um acompanhamento. Obviamente, se você tem uma equipe multidisciplinar, se você tem um acompanhamento psicológico desse paciente, psicoterapêutico, se você tem um acompanhamento do psiquiatra, né, essas compulsões elas são muito diminuídas, que a gente está vendo não só na literatura, como também na nossa prática clínica, né? Que a gente tem discutido muito e a gente tem visto nossos pacientes com uma vida bem mais saudável, e isso é fundamental para a saúde desses pacientes. Perfeito. E aí, como uma mensagem final do paciente aí que está no caminho, na trajetória de uma cirurgia bariátrica, ou que já fez a cirurgia bariátrica, você como especialista em saúde mental, no mês da saúde mental, qual a mensagem que você deixa para esse grupo de pacientes? Bem, hoje a gente tem discutido muito mais no consultório a cirurgia bariátrica do que há 10 anos atrás. Hoje a gente tem muito mais segurança de fazer uma indicação da cirurgia bariátrica. Você que tem um amigo, você que tem um familiar, que esse familiar tem uma obesidade mórbida, que esse familiar tem uma obesidade e tenha complicações clínicas, esse é o momento, não é? Esse é o momento realmente de procurar um psicólogo, procurar um cirurgião, procurar um psiquiatra, para que a gente, em conjunto, possa discutir, né, a sua saúde, que é o mais importante nesse contexto de tratamento. Obrigado, Ivana, obrigado pelas suas palavras, por essa nossa conversa. Foi muito bom esse quadro, espero que vocês tenham gostado, e dentro do nosso propósito de estar passando conteúdo de qualidade para esse grupo específico de cirurgia bariátrica e para todos os nossos pacientes que precisam um pouco mais de informação. E é isso que a gente procura com esse quadro. Um abraço a todos.